Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos conversar sobre os impactos da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã na economia e no futuro do BRICS. Neste momento em que a humanidade corre risco real de uma tragédia nuclear, setores como os fabricantes de armas aumentam sua riqueza e influência na política internacional. Para nos dar um panorama mais detalhado dos riscos e impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, eu recebo o consultor especializado em assuntos de defesa e conflitos armados, Ricardo Lobato. Ricardo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, né, aqui na Agenda Econômica. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos então sentar, Ricardo, que é analista da Equilibrium Consultoria, especializada exatamente nessas questões de economia de defesa, né, Ricardo? Exatamente. Eu queria começar com alguns dados, né? E um que me chamou bastante atenção é de um instituto especializado nessa área de defesa, que é o Instituto Uppsala, né, que é de uma universidade da Holanda, da Suécia, que eles dizem que existem em andamento hoje mais de 30 guerras no mundo, né? A gente já falou sobre isso ano passado, você veio aqui, falou um pouco sobre essas guerras, mas o que a gente vai pegar hoje mais diretamente é esse conflito no Oriente Médio, mais especificamente iniciado por Israel e Estados Unidos em ataques ao Irã. Esses conflitos, eles envolvem a questão de controle de reservas de petróleo, gás, minerais preciosos. Esses conflitos, todos eles envolvem essas questões. O que está por trás desses conflitos realmente o primeiro ponto é a economia, é o domínio dessas commodities estratégicas? Para responder sua pergunta de uma forma muito direta, eu vou citar um estudioso, um historiador chamado Daniel Irgin, que ele fala que todas as guerras, desde a Segunda Guerra Mundial e algumas que a antecederam, têm uma commodity no centro delas, que é o petróleo. É claro que não pode fazer tantas generalizações, mas se a gente olha para a história humana, geralmente um dos motivadores é a questão econômica. Quando a gente tinha as guerras de expansão territorial, como no caso da Alemanha, né? E hoje também Israel pode-se dizer que são várias guerras de expansão territorial? Eu prefiro não colocar dessa forma, não classificar nenhum lado, nenhum outro. Não acredito que seja capaz de julgar essa situação, mas nós temos um ator que é extremamente importante na região contra certos vizinhos que também têm suas questões, e a gente precisa entender que essa, como bem disse Thomas Edward Loudons, o famoso Loudons da Arábia, é uma questão que remonta ao fim do Império Otomano. Então a gente não pode olhar só com a luz dos nossos dias para o que acontece no Oriente Médio. A gente tem aí de um lado, então, tinha, né, o Império Otomano, mas tinha o Império Persa também, do qual o Irã é o sucessor. Isso, né? Exatamente. Antes dos ayatolás, você tinha a dinastia Pahlavi no Irã, e um dos chás pediu oficialmente que a comunidade internacional, no final dos anos 30 e início dos anos 40, parasse de chamar o Irã de Reino da Pérsia e começasse a chamá-lo exatamente de Irã. Era uma tentativa de modernização, de esquecer um pouco esse passado, de deixar o passado histórico? Foi uma grande tentativa de unir uma herança de 7.000 anos de cultura escrita com uma modernidade que o então Shah buscava trazer para o Irã, naquele contexto de uma região que buscava se modernizar naquela efervescência dos anos 1920 e 1930. Bom, vamos então passar especificamente para a questão do conflito. Eu já vou pedir à Bruna para colocar aqui na nossa tela um infográfico que, na verdade, é um mapa da região, né, que trata de uma questão, para a gente mostrar aqui a região, e já trata de uma questão bem objetiva, que é essa questão do Estreito de Hormuz. Então, a gente tem aqui o Irã, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, que no fundo a gente ainda tem aqui Bahrein, né? Que são os grandes produtores de petróleo. E tem esse domínio, né? Dizem que o Irã tem o domínio desse estreito aqui, que é por onde sai 30% do petróleo, da produção do petróleo mundial, é isso? De 20% a 30%. As estimativas variam dependendo da fonte consultada, mas essa região ela produz diariamente
exatamente em torno disso que foi comentado, de 20% a 30% do consumo mundial de petróleo. E é por isso que o Irã é tão estratégico? Fala um pouquinho, por que a gente tem, né? A gente tinha aí, teve a questão de Israel com Gaza, tem a questão da Palestina que acontece aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem as recentes disputas com Líbia, né? Também de Israel e Líbia, Líbia e Israel. E agora a gente tem os ataques de Israel ao Irã, que foi o que, de certa forma, desencadeou este momento que a gente está vivendo, né? Por quê? Fazendo um resumo histórico da situação, acaba a Segunda Guerra Mundial, o Irã ele foi justamente por sua localização estratégica e desde muito um dos grandes produtores de petróleo no Oriente Médio, ele foi ocupado na invasão anglo-britânica de 1941, na invasão soviético-britânica de 1941, soviéticos invadem pelo norte, os ingleses invadem pelo sul, justamente para impedir que aquele país se aliasse ao eixo, já que o Shah então tinha intenções pró-germânicas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, tem a desocupação do Irã, o Irã elege um governo democraticamente eleito, que é derrubado pelas potências ocidentais, numa ação que já foi admitida como tendo sido algo que nós podemos chamar de golpe de Estado, e instaura-se uma continuação da dinastia Pahlavi sobre o comando, então, de Reza Pahlavi, dinastia essa que vai ficar até 1979 no poder, quando tem a Revolução Islâmica, que é quando se instaura o regime dos ayatolás, que se vive até hoje em dia. O regime dos ayatolás xiitas, ele prega uma doutrina do Islã muito mais próxima, eu não vou entrar aqui em questões de xiitas e sunitas, porque a gente precisaria de um outro programa somente para isso, mas ele prega uma interpretação não somente da religião, mas do papel do Irã, que remete muito àquele grande império naquela região. A gente pode ver que é uma massa continental, um país de, hoje em dia, em torno de 90 a 92 milhões de pessoas. E isso entra em confronto direto, não apenas com os outros estados do Golfo, muitas monarquias sunitas, como é o caso dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. A Arábia Saudita são alauítas, que é uma outra derivação, mas também, só para se ter uma ideia, e entra em confronto também com alguns outros atores. A gente não pode esquecer que logo depois da chegada dos ayatolás ao poder tem a guerra Irã-Iraque, Iraque de então Saddam Hussein apoiado pelos Estados Unidos e também diversos outros atores na região, como Israel, que começam a se incomodar com ter esse regime tão forte querendo se expandir ou então pelo menos influenciar nos contornos do Oriente Médio. E aí a gente entra na questão mais recente, pós-Segunda Guerra que você estava falando, que é a produção, que é a necessidade do controle, né, pelos Estados Unidos por conta da produção de petróleo. Toda vez que você tem um choque no Oriente Médio, a gente pode citar Golfo I e Golfo II. Você vai ter conhecido como Guerra do Iraque, ou seja, 90, 91 e 2003. Você vai ter um aumento necessário no preço do barril de petróleo, principalmente do petróleo Brent, o petróleo mais básico que existe e que vai influenciar. Quando a gente olha 90, 91, você teve um aumento do preço do barril de petróleo, que num primeiro momento ele saltou 50% no preço, chegando a 100% meses depois do início da ofensiva, quando na recuada, as forças de Saddam Hussein estavam queimando os campos de petróleo do Kuwait. No Golfo II, como foi a Guerra do Iraque, 2003, como foi uma ação mais rápida, o preço não chegou a subir tanto, subiu na faixa de 30%, 40%, mas mesmo assim você tem essa grande oscilação, ou seja, para mostrar que qualquer pequeno atrito, mas que pode escalar muito rapidamente na região, influi no bolso de todos os consumidores mundo afora. Eu vou pedir então a Bruna para colocar um segundo infográfico que a gente tem, que é exatamente essa questão da produção e do consumo de petróleo, porque a gente, né, como eu falei no começo, você teve aqui o ano em 2024, né, no começo de 2024, Isso. A gente falando na época sobre o impacto do conflito dos dois conflitos mais pesados, que era Ucrânia e Rússia, que continua, né? E Israel, a invasão de Gaza por Israel, que também continua, mas agora a gente vai focar nesse aqui e a gente volta para a questão do petróleo. Estados Unidos é hoje o maior produtor de petróleo, mas também é o maior consumidor. E aí Rússia com 12,9% da produção total, mas ele consome quase 20%, 18,9% de toda essa produção. Rússia com 10,6% consumindo menos de 4%. Arábia Saudita é o terceiro maior produtor com quase 10% do total, consumindo também 4%.
Canadá, 4,9% de produção, 2,3%, Irã 5%, só consome 1,9%, portanto tem muito petróleo para exportar, né? E hoje exporta muito, principalmente para a China, né? Iraque, que produz muito e consome quase nada. China produz 4,2%, ou seja, um pequeno produtor e é um imenso consumidor. É o segundo maior consumidor. E nós estamos ali no Brasil, a gente produz 3,4%, consome um pouquinho menos, 2,6%, então pode exportar um pouco também. Nesse quadro aí, a gente pode dizer, os Estados Unidos podem importar do Canadá, que é vizinho, né? Exportava antes da Venezuela, a gente sabe que importa, né? Da Arábia Saudita. Como é que é esse arranjo aí? Quem compra de quem vende para quem? Fazendo algumas observações rápidas antes de responder diretamente. É importante falar para quem está nos ouvindo que quando a gente fala em consumo de petróleo, geralmente as pessoas pensam muito em combustíveis. Mas o petróleo está presente em várias áreas, desde a garrafa PET que você usa para tomar a sua água todo dia, até em aparelhos cirúrgicos de última geração. Ou seja, o petróleo, a indústria de agregados do petróleo, ela é enorme e é o que responde pela maior parte desse consumo. Indústria química A indústria química ela é basicamente uma indústria do petróleo. É por isso que a China, sendo essa grande fábrica do mundo, consome tanto petróleo. Essa, não vamos chamar de discrepância, mas essa enormidade nos números se deve muito a isso. Que a gente pensa muito em combustível, então o combustível é a menor parte. O combustível, ele apresenta um grau elevado disso, mas a gente não pode descartar o consumo pela indústria, principalmente a indústria petroquímica dos derivados do petróleo, ou seja, tudo aquilo que é transformado. Então, ou seja, você vai encontrar petróleo na garrafa plástica, para voltar ao exemplo que eu dei, e na nave espacial. E na borracha do sapato. E na borracha do sapato. Em tudo tem petróleo. O mundo, ele é movido a petróleo. Quando a gente responde mais diretamente, nesse arranjo todo, a gente tem que pensar no contexto geopolítico atual. Então, a gente tinha a União Europeia importando muito petróleo bruto da Rússia, com todas as sanções a partir do conflito russo-ucraniano iniciado em 2022, a União Europeia deixa de importar muito desse petróleo e quem começa a importar mais desse petróleo? Alguns outros países ali da Ásia Central, antigas repúblicas soviéticas, mas principalmente China, obviamente, e Índia como segundo. Quando a gente pensa nos países do Golfo, esses começam a abastecer a União Europeia também, mas continuam vendendo para os Estados Unidos e também vendem para a China. Quem vendia para a China antes da Rússia? Quem vendia para a China... Bom, o mais interessante é que o Irã, ele, por conta de toda essa questão do programa nuclear, que também é muito complexo e se arrasta há mais de 20 anos, ele sofre uma enormidade de sanções. Mas, ao contrário da economia russa, que é mais robusta, uma potência continental, o Irã é uma potência regional. Então, o Irã, ele vende maior parte do seu petróleo justamente para a China, que a China é um dos poucos países no mundo que, não que ela contorne as sanções, mas que ela, justamente por ser a segunda maior economia do mundo, pode dizer que ela tem uma política econômica independente, não alinhada com uma política de sanções. É porque as sanções não são da ONU, né? Que aí obrigam todos os signatários da Carta da ONU a seguir. Elas são sanções exclusivas dos Estados Unidos. Algumas sanções, elas podem até ser impostas pelas Nações Unidas. A gente não vai entrar nessa precisar, porque senão são minúcias muito grandes. Mas é interessante de se mostrar que já há estudos, inclusive do próprio Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que muitos dos países que aderem às sanções são os principais que começam a burlar as próprias sanções. Ou seja, não é uma relação economicamente viável para ninguém essas sanções de longo prazo. Por quê? Porque existe, principalmente desde o fim da década de 1990, com o fim da União Soviética no início dos anos 90 e a globalização, que foi o auge do poderio norte-americano nos anos Bill Clinton, você possui uma interdependência econômica entre as nações. Então, ou seja, se um país ele compra do outro, não é viável para ele que ele fique aplicando sanções ou então que ele obedeça 100% daquelas sanções. Agora, você falou aí de uma coisa bastante interessante, que é a questão do enriquecimento de urânio, né, no Irã, que já se arrasta há mais de 20 anos, e foi o motor, né, e tem sido o motor das críticas e do ataque de Israel ao Irã e em seguida dos Estados Unidos, especificamente nos 3 pontos que são considerados pontos de
de enriquecimento, esse fator, ele pesa da possibilidade do Irã ter armas nucleares, ele pesa mesmo no ataque, na decisão de ataque dos Estados Unidos, se pesa por quê? Ou é mais a questão da produção de petróleo? Falar um pouco da história. O Irã ele é signatário da Carta das Nações Unidas, que rege, principalmente dessa parte, que rege o desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos. Por isso que ele se submete, e da não proliferação nuclear, por isso que ele se submete às inspeções da AIEA, que é a Agência da ONU de Energia Atômica, que é quem regula isso na prática, é quem é responsável por aplicar e verificar se os países estão cumprindo com aquilo que é combinado ou não, porque o nível para se enriquecer urânio para a fabricação de um artefato explosivo é e muito mais alto do que para o uso de energia pacífica como em centrais atômicas. A mesma coisa acontece com o Brasil, quer dizer, a gente tem geração de energia... Todos os países que são signatários desse tratado em específico estão submetidos a isso. Então a gente também tem essas visitas periódicas de inspeção. Nós também passamos por essas visitas periódicas. Tá. O caso do Brasil ele é até um pouco mais complexo, porque, assim como dos demais países da América do Sul, o Brasil ele se situa exatamente numa zona livre de armamentos nucleares. Então, ou seja, o fim das tecnologias nucleares aqui é o contrário do grande arco nuclear que é fronteiriço, que vai da Coreia do Norte, China, Federação Russa e Índia e Paquistão, todos os países fronteiriços de uma forma ou de outra. A grande concentração nuclear do mundo está naquela região. O Atlântico Sul, em especial, é livre de armamentos nucleares. Mas para voltar para a questão do Irã, uma coisa que é muito interessante de se pensar é que o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, sem qualquer juízo de valor aqui assim, ele sempre foi objeto de contestação, não apenas por se dar com mais ênfase depois da Revolução Islâmica de 79, mas principalmente porque, uma vez que os países já conseguiram seus artefatos nucleares, ninguém quer que o outro tenha. E sempre foi assim na história. Quando a gente pega os 5 primeiros, que são os P5, os Permanent Five, os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não querem que outros entrem. Primeiro a desenvolver foi os Estados Unidos, com um teste bem sucedido em 45 e depois as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Na sequência, a União Soviética em 48 e 49. Logo no início dos anos 50 vem a China e o Reino Unido. O último desses a entrar foi a França no início dos anos 60 com Gerbois Blé. Ou seja, mas um vai fechando o acesso do outro. E depois você forma esse compêndio que é o que alguns analistas chamam desse clube atômico. Mas sempre foi assim. Muita gente pergunta, é uma questão específica do Irã? Para alguns países, sim, mas de uma forma geral, ninguém quer que o outro país tenha acesso a uma arma nuclear. E desde o início da era atômica, no meio para o final dos anos 40, foi assim. Agora, a gente tem aí uma questão também, que é Israel. Israel tem bomba atômica e não participa, não assinou o tratado, portanto não é inspecionado. Ninguém sabe exatamente o que Israel tem. Israel, se não me falha a memória, Paquistão, Índia, Coreia do Norte são não signatários e não são inspecionados pela AIEA. Justamente esses outros que foram os que entraram a posteriori, para assim dizer, no clube atômico. Mas eles poderiam assinar o tratado, não aumentar a produção que já tem e ser inspecionados? Aí já entra muito numa questão interna da política de defesa de cada um, que qualquer dedução maior seria, não vou dizer infrutífero, mas a gente entraria num ramo de possibilidades infinitas aqui. Uhum. Então, vamos tocar um pouquinho para frente, que essa questão das armas, a gente está realmente, né? Eu acho que nunca se viveu uma crise tão perigosa de uso de armas nucleares. Acho que talvez a mais próxima disso, né, foi a questão dos mísseis nucleares em Cuba na Guerra Fria. 62. Aí nós não éramos nem nascidos, né? Nem eu, nem você. Mas, assim, foi o mais próximo e foi tão pesado que até hoje se fala. Da sua avaliação, né? Aí, digamos que é um pouco de futurologia, mas você vê riscos reais? Porque os Estados Unidos atacaram as usinas, né? As centrais de produção de enriquecimento de urânio, não se sabe se são usinas, no Irã. Isso já, por si só, já é um risco real? Qualquer vez que você tem um país atômico travando um conflito,
você pode dizer que você tem esse risco real. Ou seja, se a gente remonta um pouco na história das guerras da década de 70 para cá, no próprio Vietnã, na campanha aérea de bombardeios estratégicos dos Estados Unidos, em algum ponto ou outro, alguém na administração norte-americana cogitou o uso de artefatos nucleares. Quando você teve o conflito das Falkland Malvinas aqui no Atlântico Sul em 1982, você tinha Argentina não nuclear, Reino Unido nuclear. Cogitou-se do lado britânico, em último caso, também você utilizar. Mais recentemente, no contexto do conflito russo-ucraniano, a questão, para usar um vocabulário popular que todos entendam, a questão da bomba sempre vem à tona na mesa de negociação. Ou seja, a questão por si só de um dos lados ser um país atômico já suscita grande preocupação. Vamos falar de outro tipo de armamento, chamado de armamento convencional, né, que também já causa um estrago bastante grande, e a gente vê aí esse envolvimento da OTAN, né, que hoje, de certa forma, é controlada pelos Estados Unidos na guerra russo-ucraniana, e agora no Irã, Israel lá em Gaza já detonou o equivalente a algumas bombas atômicas em termos de tonelagem, né, de explosivos. Eu queria mostrar aqui para a gente um outro gráfico que nós fizemos. A fonte é CIPRI. O CIPRI é muito interessante, né, porque é o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz. Em janeiro deste 2025, ele lançou esse estudo de gastos com a indústria armamentista. É hoje uma das maiores indústrias, né? Os Estados Unidos, isso é o orçamento de 2024, 997 bilhões de dólares no orçamento de 24, devendo ser maior em 25. China é segundo lugar, menos de um terço. Rússia é menos de um sexto do que gastam os Estados Unidos, embora a Rússia esteja em guerra, né? A Alemanha também já está com um gasto bastante grande. Índia com 86 bilhões, Reino Unido 81, Arábia Saudita, que teoricamente não está em guerra nenhuma, mas que pode entrar ali naquele conflito do Irã. A Arábia Saudita, ela tem já uma guerra por procuração, uma proxy war ali do lado no Iêmen, contra os Houthis, que são um dos aliados do Irã. Inclusive, anos atrás, teve uma intervenção direta de algumas forças sauditas que depois se retiraram do conflito mais direto. Mas sim, a Arábia Saudita, ela teoricamente, ela é um ator pacífico na região. Os documentos oficiais sauditas mostram que esse elevado gasto ele é justamente justificado por ser um dos maiores produtores da riqueza que nós falamos aqui no início do programa, que é o petróleo. Então, para defender o próprio petróleo, apesar de contar com algumas forças estrangeiras em seu território para também fazê-lo, a Arábia Saudita é um dos que mais gasta. Estados Unidos tem hoje 800 bases das suas forças armadas ao redor do mundo em outros países. É isso que justifica esse tão grande gasto em armamento? Quando a gente fala hoje em dia de qual momento nós estamos vivendo, nós estamos já numa era multipolar. Mas a gente tem que pensar que essa expansão, muitas das atuais bases norte-americanas no exterior, elas datam, como é o caso, por exemplo, de Alemanha e Itália, do final da Segunda Guerra Mundial, enquanto vencedores e esses dois países derrotados no conflito, assim como o Japão também, permaneceram bases norte-americanas, outras foram sendo expandidas ao longo do rearranjo da Guerra Fria, e algumas são mais recentes, mas não tão recentes assim, como, por exemplo, Polônia, que já data de pelo menos uns 15 anos atrás, um pouco mais já no mundo pós-soviético. Mas então também para mostrar que não é exatamente somente por ser a antiga polícia do mundo, que é inclusive um termo que o próprio Donald Trump sempre questiona, mas também por, enquanto país que sai da Guerra Fria como grande vencedor neste mundo unipolar, os Estados Unidos têm, por assim dizer, justificado esse seu gasto no mundo. Toda era que você olha, essas grandes potências, você voltar 1000 anos na história, você vai ver Roma tendo bases espalhadas por toda a Europa e por toda a extensão de seu império. Você falou aí mundo unipolar, e a gente hoje muito fala em mundo multipolar ou multinodal a partir dos BRICS e da Rússia, né, que integra os BRICS. Eu até vou pedir a Bruna para voltar rapidamente o primeiro gráfico, que é o mapa. Bom, vamos falar disso aqui, que são as empresas, depois a gente fala, então, dos BRICS. E aqui a gente vê que as 5 maiores empresas produtoras de armamentos
são norte-americanas e têm um orçamento bastante grande, né? E aí você tem a sexta, que é uma britânica, a sétima, que é uma russa, e a oitava, nona e décima, que não estão aqui, mas está a oitava, que são chinesas. Ou seja, os Estados Unidos hoje estão vivendo numa indústria, a sua indústria é muito a partir da indústria bélica, a sua industrialização? Acontece que os Estados Unidos, o grande indústria norte-americana, ela sai dos Estados Unidos na década de 1900, começa na década de 1970 com a reaproximação de Henry Kissinger e Richard Nixon com a China. Então, por exemplo, indústria de calçados, indústria têxtil, indústria de minerais, indústria automotiva se desloca para a China, mas qual que é a tecnologia essencial que não pode sair do país? É a indústria de defesa. E aí a gente remonta também aquilo que o general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos nos anos 50, chamava de o grande complexo industrial militar norte-americano. Ou seja, a grande tecnologia sensível, aquilo que possibilitou que o homem fosse à Lua, aquilo que possibilitou que o homem fosse a um dos lugares mais profundos da Terra, as Fossas Marianas, foi graças ao investimento maciço em defesa. O cinturão das grandes universidades norte-americanas se desenvolve e recebe fundos robustos do Estado norte-americano para alimentar de cérebros a mão de obra que focada nessas indústrias. Agora, eu vou pedir, então, a Bruna para voltar rapidamente o primeiro mapa e a gente fecha com ele, que a gente tem aqui Irã. A China recebe o petróleo do Irã, a Rússia está em guerra lá em cima com a Ucrânia. Você vê alguns analistas internacionais, nos próprios Estados Unidos, na Europa, têm dito que essa guerra também é uma guerra dos Estados Unidos contra o BRICS. Você vê assim? Eu acho difícil classificar como uma guerra contra o BRICS, mas a gente não pode deixar de considerar que nós temos um dos atores principais, que é um país que se juntou recentemente aos BRICS, na cúpula da África do Sul de 2023 envolvido, e a gente tem o seu maior consumidor, como você mesmo colocou, que é a China, que é um dos fundadores dos BRICS, e outro grande aliado do Irã, que é justamente a Rússia, que também é um membro fundador dos BRICS. O que a gente pode colocar, eu vou mais para trás do que somente BRICS. Nós temos hoje em dia, quando a gente fala dessas eras, né, você mencionou esse mundo multipolar que se está desenhando. Na Guerra Fria era Estados Unidos versus União Soviética, essa dualidade, mundo bipolar. No mundo multipolar de hoje, nós temos múltiplos focos de poder. Mas o eixo central está entre 4 grandes atores: Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia. Bom, e esses grandes atores vão ter que se entender, né? Então vão fazer do mundo um picadinho, né? Esperamos todos. Nós estamos naquilo que eu sempre chamo, quando dou aula, então quando eu estou com os meus clientes, eu falo que a história ela vive de arcos. Se a gente tiver que voltar para o século XVII, a gente vai falar da Paz de Westfália. Se a gente for para o século XVIII, a gente vai falar do final da Guerra dos 7 Anos e por assim vai. Em 1945, nós tivemos as conferências de Alta e Potsdam que definiram o mundo pós-guerra. Quando a Guerra Fria acabou, não teve uma outra grande conferência. Os resquícios da Guerra Fria são esse mundo que a gente vê hoje em dia. Bom, então vamos esperar que essa conferência venha. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a todos que nos assistem. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. E aproveite e se inscreva lá no nosso canal, curta e, se gostar, divulgue o programa. Até o próximo Agenda Econômica.